quê? Não é bateria, não. É memória. Então, sem perder tempo, vamos lá. Já está aí para você, Mateus 5, de 1 a 6. A gente vai começar a ler e aí a gente vai dar aquela relembrada no que a gente já construiu de conhecimento. Você pode ler, mas tem que... Ao longo dessas últimas semanas. E vai prosseguindo então. Se vocês quiserem, dá para vocês lerem aqui direto, tá? Mateus 5, de 1 a 6. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, voltando a umas semaninhas atrás, a gente vai perceber que a gente já trilhou aí um caminho. A primeira coisa é que em Mateus 5, no versículo 1, Mateus ele vai aproveitar para chamar nossa atenção para uma coisa. Existia uma multidão e Jesus se preocupou com a multidão? Não. Ele se preocupou com os seus discípulos. A palavra vai dizer que, como quem se assenta, ele começou a ensinar os seus discípulos. E esse, como quem se assenta, é para dar a ênfase de que Jesus estava se sentando de uma maneira diferente. E quando um mestre se sentava de uma maneira diferente, era um convite direto para que seus discípulos se aproximassem e ele pudesse então ensinar. E é isso que Jesus começa a fazer. E aí a gente já tem duas coisas acontecendo aqui de imediato. Primeiro, existe uma distinção, uma diferença entre multidão e discípulo. Multidão está atrás de Jesus pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias necessidades. O discípulo está atrás de Jesus porque entende que Jesus é o único caminho e é o único que tem palavras de vida. E Jesus então ele começa a falar as suas bem-aventuranças. E alguns vão conhecer esse texto de Mateus 5 não como o sermão do monte, mas sim como as bem-aventuranças. E ele começa a usar esse termo, bem-aventurado. E por muito tempo as pessoas caíram no engano de acreditar que bem-aventurado era dizer que você é mais do que feliz. Só que bem-aventurado não é ser mais do que feliz. Ser bem-aventurado é você ser feliz apesar do que está acontecendo ao seu redor. É você ser feliz independente das circunstâncias. É você, mesmo que tudo ao seu redor desmorone, você permanece feliz, porque a sua felicidade não está na vida que você consegue ver, não está em si mesmo, a sua felicidade está em Deus. E por isso, ainda que tudo ao seu redor esteja desmoronando, Deus não mudou, então a sua felicidade também não muda. Só que aí ele começa a trazer quais são as qualificações, as qualidades, os adjetivos que um discípulo precisa ter para ser bem-aventurado. E aí o primeiro que ele traz é bem-aventurados os pobres de espírito. E quando ele trabalha a questão de ser pobre de espírito, a gente já trabalhou isso, a gente só está relembrando, mas ele não estava falando de pobre no sentido de dinheiro. Alguns textos vão trazer humildes de espírito. Não está falando de uma falsa modéstia, como algumas pessoas acham, que o humilde é aquela pessoa que se rebaixa. Não estamos falando disso. Aqui o sentido de
pobre ou de humilde tem a ver com dependência. Apesar de você saber, apesar de você ter, apesar de você conseguir com as suas próprias forças, você escolheu depender de Deus. Isso é ser humilde ou pobre de espírito. É alguém que escolheu se entregar e depender única e exclusivamente de Deus. E aí ele puxa o segundo motivo, a segunda qualidade, para você ser um discípulo que vai ser bem-aventurado. E aí ele trabalha a questão de bem-aventurados os que choram. E quando ele fala bem-aventurados os que choram, quando ele trabalha essa lógica do choro ser um motivo de bem-aventurança, ele não está falando daquelas pessoas que choram por uma emoção que passa. Ele não está falando sobre um choro que é realizado por uma série de fenômenos metabólicos do seu corpo. Ele não está falando sobre nada disso. Ele está falando bem-aventurados aqueles que têm sensibilidade. Bem-aventurados os que são sensíveis. Aqueles que não deixaram o seu coração se empedrar com a frieza do mundo. Bem-aventurados aqueles que sentem. Bem-aventurados aqueles que se compadecem do perdido. Bem-aventurados aqueles que olham para a necessidade do outro e priorizam a necessidade do outro em relação à sua própria. E aí ele vem trabalhar o terceiro adjetivo, que é os mansos. E isso a gente viu semana retrasada. Mansos, e foi muito engraçado porque a gente passou as últimas semanas brincando com a história do manso. E aí, botou a sua coleira? Usou a sua mordaça? Quantas vezes você ouviu? Senta, pega a bolinha. Porque o manso não quer dizer uma pessoa que aceita tudo, ou uma pessoa omissa em seus direitos e deveres. Não tem nada a ver com isso. Manso é aquele que se permitiu ser adestrado, domesticado, que aceitou que Jesus viesse e trocasse sua natureza pela natureza dele. Manso é a pessoa que aceitou que o seu direito poderia ser deixado de lado para você viver aquilo que ele queria para você. É a história de domesticar um animal. O animal tem direito de latir a hora que ele quer, mas quando ele aceita ser domesticado, ser adestrado pelo seu dono, ele sabe que quando ele estiver latindo por um motivo que ele julga ser justo, e o seu dono disser, fica quieto, ele tem que ficar quieto. Ele está andando tranquilamente, mas o dono achou que naquele momento era o momento dele sentar. E ele está vendo uma coisa ali que ele quer muito pegar, mas o dono virou e falou, senta. E ele abre mão do seu direito, da sua vontade e senta. Porque afinal de contas, o dono sabe mais do que ele próprio. Ser manso, então, é entender que você tem um dono. Que tem alguém que vai te governar, que vai direcionar os seus passos, e que vai dizer para onde você deve ir e quando você deve ir. O que você tem que falar e quando você vai falar. É ter alguém que vai dominar você, porque você permitiu. E aí a gente construiu já aí uma pessoa, um ser, um discípulo que consegue encontrar felicidade, mesmo quando as coisas ao seu redor não estão boas. E ele conseguiu encontrar a felicidade porque ele entendeu que ele precisa depender de Deus e ele escolheu ser totalmente dependente. E essa dependência fez com que ele entendesse e se tornasse sensível às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não para que isso tire sua paz, mas para que ele gere paz dos outros. Isso fez dele ser manso. Isso fez com que ele entendesse que tinha alguém que entendia mais que ele e ele se permitiu ser dominado. E aí hoje,
a gente chega no versículo 6, onde a gente lê: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês essa noite é a lógica do que significa justiça. Se você digitar lá no seu navegador de internet, na sua pesquisa, no seu navegador de pesquisa, e botar dicionário e a palavra justiça, vai aparecer isso que está aí na tela, está aqui para mim também. E diz assim: substantivo feminino, particularidade daquilo que se encontra em correspondência, de acordo com o que é justo, modo de entender e ou de julgar aquilo que é correto, ato de reconhecer o mérito de algo ou de alguém. Um exemplo: a polícia vai fazer justiça nesse caso. Mas ele vai apresentar também uma segunda questão. A justiça é uma virtude moral que rege o ser espiritual no combate ao egoísmo biológico orgânico do indivíduo. A justiça harmoniza as pretensões e interesses conflitantes na vida social da comunidade. Que droga é essa? Bom. Sobre o que estamos falando? Primeiro nos é apresentado uma lógica de justiça. E para a gente falar a respeito dessa lógica de justiça, a gente tem que entender o que está aí. Primeiro, ele dá uma lógica. Olha, a justiça é você trabalhar dentro de algo que você considera correto, dentro de algo que você considera ser o certo. Então, praticar a justiça, por exemplo, é praticar aquilo que é certo, aquilo que é correto. Pode ser usado no sentido de, como na frase ali, a polícia vai fazer justiça nesse caso, porque está dando aquilo que é merecido pelo que você fez ou deixou de fazer. Então tem a ver com mérito também. O que é o mérito? Você faz e, de acordo com o que você faz, você é digno de receber determinada coisa. É o que a gente faz com as crianças. A gente aplica esse tipo de justiça com uma criança. Se você passar de série, você vai ganhar a bicicleta. Eu gero uma condição para algo que é feito. Se você passou de série, você se tornou merecedor de um tipo de presente, que é a bicicleta. Então, nesse caso, o dicionário traz essas duas formas de justiça: fazer o que é correto, fazer o que é certo, ou a justiça no sentido de mérito. Você fez por onde receber X coisa. E nesse caso pode ser bom ou ruim. Por você ter me desobedecido, você vai ficar de castigo, porque o que você merece pela sua desobediência é um castigo. Mas o dicionário também vai trazer um outro sentido. A justiça é uma virtude moral. É algo espiritual. E quando ele fala de espiritual, percebam, o espiritual é com letra minúscula. Não estamos falando de nada espiritual no sentido divino, e sim espiritual no sentido de o que rege a nossa vida. E aí vai falar que a justiça vai vir para combater o seu egoísmo natural, de essência. É biológico. Como assim? Já ouviram a frase, farinha pouca, meu pirão primeiro? O que é isso? Se tem pouca comida, deixa eu matar minha fome primeiro. Isso é egoísmo. É um egoísmo natural, biológico, onde você sempre vai priorizar a sua própria existência em detrimento da outra pessoa. Você vai priorizar você em relação ao outro. E aí, nesse caso, a justiça vem para combater esse tipo de coisa e te fazer dar aqueles 5 segundinhos para pensar: opa, farinha pouca, meu... Não.
é melhor usar um outro ditado, onde comem um, comem dois, comem três, a gente pode dividir. E aí essa lógica de moral entra na sua mente e isso vem a partir da justiça. Segura toda essa informação aí que eu acabei de te dar. E agora volta nas duas palavrinhas que estão antes da palavra justiça no versículo 6. Alguém lembra de quais são elas? Exatamente. Fome e sede. Eu não sei se está dando para identificar muito bem as figuras. Você daí talvez não consiga visualizar tão perfeitamente. Bem aqui. Mas vocês podem, por favor, me dizer que figuras são essas? Mais alto, por favor. Não está conseguindo identificar? Faz um favor, apaga a segunda coisinha aí que eu acho que é do meio. Ficou melhor? E aí? O que é? Vocês conseguem identificar? Essa figura aqui. Crianças absurdamente magras, o que demonstra fome, né? E nessa segunda, vocês estão conseguindo entender o que se trata? Não dá, né? Mas é uma mulher com as panelas completamente vazias. E nessa? Eu sei que aqui não está dando para identificar muito bem, mas ele está numa terra completamente rachada, ressecada e virando uma garrafa vazia na boca. E esse daqui do canto, ele tem uma atadura no braço que mostra que ele estava em tratamento, muito provavelmente, porque ele estava desidratado e ele está tentando beber alguma coisa ali. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero dessa vez uma resposta. Quem aqui dentro hoje já realmente sentiu fome? Eu não estou falando de fome no sentido de está na hora do almoço, uma fominha. Mas eu estou falando de sentir fome e não ter o que comer. Alguém aqui entre nós já passou por isso? Já viveu essa situação? Ok. Eu imaginava isso, que apesar de muita necessidade, a gente aqui, graças a Deus, é um dos grupos felizes por não ter vivido de fato a situação de fome. Uma coisa é você passar uma necessidade, comer um angu com feijão, ter que catar umas frutas de tarde para ser o seu lanche. Outra diferente é você não ter o que comer de fato. Não ter nem uma árvore para você colher uma fruta e se alimentar dela. Fome. Agora pensa comigo. Será que aquelas crianças das fotos, será que elas vivem a mesma experiência que a gente? Não. Para que elas chegarem a um nível de desnutrição como dessa primeira foto, para chegar nesse nível de desnutrição, não é um dia de fome. Não é uma semana de fome. Essa criança vem de, muito provavelmente, uma vida inteira de fome. E por isso ela fica dessa forma. A barriguinha ali, que vocês podem perceber, que geralmente tem as costelas aparecendo, mas tem uma barriga muito grande que aparece. E isso porque a desnutrição chegou a um nível tão alto que o corpo começa a inchar os órgãos internos na tentativa de um trabalho forçado deles. E aí a barriga fica distendida. Isso porque eles estão com fome. Quem aqui já ficou com a garganta realmente seca, de não conseguir engolir ou não conseguir falar porque travou? Já? Eu de vez em quando passo por isso, eu esqueço de beber água. Mas acredito que nenhum de vocês viveu a experiência de precisar ficar mais de um dia sem beber água. Alguém já passou por isso? De ficar mais de um dia sem beber água?
Não, né? Pois é, mas existem pessoas que ficam. Agora, deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Você pode ficar até 14 dias sem alimentação de forma alguma, sem ingerir nenhum nutriente, nenhuma folha que seja. Você pode ficar sem comer por 14 dias, sem entrar em colapso. Mas você não consegue ficar 2 dias sem beber água. 2 dias sem entrar água no seu organismo faz com que os seus órgãos comecem a entrar em falência. Agora eu te pergunto, Jesus sabia disso? Quem foi que criou todas as coisas? Por favor, responda um pouquinho mais alto. Jesus. Se você ler lá João 1, você vai ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E por meio dele, por intermédio dele, tudo que existe e é conhecido se fez. Quem é que fez todas as coisas? Jesus, o Verbo de Deus. Se Ele nos fez, se foi Ele quem nos criou, Ele tinha conhecimento dessas informações sobre o que a fome e a sede nos provoca? Então isso me faz pensar numa coisa. Quando Jesus usou, escolheu usar essa frase, ele tinha noção do que ele estava falando. E aí ele começa: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele não está tratando de uma coisa que você pode fazer de vez em quando. Ele não estava tratando de uma coisa que não é tão urgente. Ele estava tratando de uma coisa que é necessária para a sobrevivência. Ele fala de comida e bebida, ele fala de fome e ele fala de sede, ele fala do que é necessário para a vida. E ele vai então dizer: uma pessoa será feliz, independente do que está acontecendo ao seu redor, quando essa pessoa tiver como necessidade básica para a sua sobrevivência a justiça de Deus. Percebam que ele não falou de qualquer justiça. Ele poderia ter usado bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ponto. Mas o texto ele vai dizer bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça de Deus. Não é qualquer justiça que estamos trabalhando, é da justiça de Deus. E isso por quê? Como a gente viu no dicionário, existem duas questões que é apresentada como justiça: a justiça humana e a justiça espiritual. Na justiça humana, a gente vai ver essa lógica de fazer o que é certo e de mérito. Mas pensa aqui comigo, por favor. No Brasil, é permitido matar? Então, se você mata, você está fazendo algo errado, certo? Em todas as culturas, eles têm essa mesma concepção? Não. E eu vou te contar que dentro do território brasileiro, existem culturas que têm tolerância ao assassinato. Como assim, Vanessa? Do que você está falando? Existem tribos indígenas que cometem assassinato por alguns motivos. Por exemplo, para algumas tribos indígenas é correto matar uma criança se essa criança nascer com algum tipo de deficiência. Se ela for cega, se ela for surda, se ela for autista, se ela tiver lábio suporino, se ela tiver N deficiências, mão mirrada ou um pezinho torcido, essa criança vai nascer, vai ser percebido a doença, se for algo que já possa ser visto de imediato,
e ela vai ser morta. E isso não é visto como algo errado, muito pelo contrário, é visto como certo. Errado é se você deixa essa criança viver. Não era algo que dava para ser percebido assim que a criança nasceu. À medida que essa criança começa a se desenvolver, como uma surdez, por exemplo, ou a mudez, ou a cegueira, que só vai ser percebida ao longo do desenvolvimento. Quando essa pessoa se desenvolver e foi descoberta a sua deficiência, ela vai ser morta. E morta por quem? Geralmente pelos próprios pais. E isso não é visto como errado. Então, se você pensa na lógica de justiça, baseada em certo e errado, isso pode ser modificado de acordo com o lugar onde você está, correto? Então, o que é justo aqui, pode não ser justo ali. E o que é justo lá, pode não ser justo aqui, correto? Então, existiria um tal de 2 pesos e 2 medidas. Porque nesse sentido de justiça humana, ela modifica de acordo com a cultura. Mas foi trazendo a lógica de uma justiça espiritual. Uma justiça no sentido de ética, de moral, de vamos dar fim ao egoísmo. E essa justiça ela vai trabalhar pela lógica de vamos equiparar, vamos dar direitos de igualdade a todos. Se eu tenho direito de comer, você também tem que ter direito de comer. Se eu tenho direito de trabalhar, você tem que ter direito de trabalhar. Se eu tenho direito à escola, você tem que ter direito à escola, e por aí vai. E aí a gente entra dentro de uma lógica política social. E aí, mais uma vez, no Brasil, as mulheres têm direito ao trabalho? Sim? Sim. Em países muçulmanos, ela tem? Não. No Brasil, a pessoa só é considerada maior de idade aos 18 anos. É assim também nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, para você poder dirigir, ter habilitação, você precisa ser maior de 18 anos. Nos Estados Unidos é assim? Não. No Brasil, para você dirigir, você tem que ter habilitação. Em Angola é assim? Não. Mais uma vez, você percebe que quando a minha lógica é de que o meu direito tem que ser o direito do outro, isso também vai ser pautado, direcionado por uma lógica de cultura. E aí, o que é justo aqui não é justo lá. O que é justo lá não é justo aqui. E eu nunca, em momento algum, vou conseguir de fato trabalhar na justiça se eu trabalhar pela lógica humana ou pela lógica espiritual de ética e moral. Só que, como eu disse, Jesus ele não falou sobre nenhuma dessas justiças. Ele falou sobre a justiça de Deus. E aí, para a gente entender um pouquinho da justiça de Deus, eu quero ler com vocês esse texto, está lá em Romanos 3, do versículo 21 ao 31, que diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só e que justifica pela fé a circuncisão por meio da fé,
a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Vamos entender um pouquinho aqui o que Paulo está querendo trabalhar nessa lógica. Ele começa dizendo algo que é importantíssimo para a gente entender. Ele começa assim, ó. Agora se manifestou sem a lei. A justiça de quem? De Deus. Então a justiça de Deus, ela não é baseada numa justiça humana, de leis, de certo e errado. Porém, o certo e o errado, as leis que regem o nosso mundo, testemunham junto com os profetas. Como assim? Por que a lei e os profetas? Se você passear na Bíblia, você vai encontrar Isaías, Oséias, Ezequiel, Obadias, Naum e tantos outros que vão ser os profetas de Deus, e todos eles falavam na questão de justiça social. Essa justiça de direito igual a todos, de que não pode ter um rico desfrutando do bom e do melhor, enquanto o pobre está morrendo de fome. Todos eles vão falar disso. Então o que Paulo está dizendo para a gente? A justiça de Deus se manifestou sem lei. Porém, tanto a justiça humana quanto a justiça moral vão testemunhar, vão dizer a favor da justiça de Deus. Isso porque é impossível você estar vivendo a justiça de Deus e ser injusto dentro das leis que regem o lugar onde você vive e dentro de uma questão de ética e moral. É impossível você dizer que vive com Deus e não cumprir as leis. É impossível você dizer que vive com Deus e não ter a preocupação pelo indivíduo que está do seu lado. Afinal de contas, se você voltar comigo lá em Levíticos, ou lá em Êxodo, no capítulo 20, você vai encontrar os mandamentos e você vai ver que Jesus ensinou aos discípulos quais são os maiores mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. As leis que nos regem não são leis para que a gente viva bem em sociedade? Por que você não deve matar? Hein? Por que você não pode matar, gente? Não, porque você está tirando a vida de alguém e ele tem direito à vida. Porque o seu direito acaba quando o do outro começa. Essa é a lógica. Por que você não mente? Porque quando você mente, você está prejudicando o outro, gerando engano para o outro. Por que você não rouba? Porque quando você está roubando, você está tirando algo que é de alguém. O seu direito acaba quando o do outro começa. Então, as leis vão dizer se você está de fato servindo ao Deus que você diz servir. Porque quem não cumpre lei não pode dizer que está servindo a Deus. Mas Paulo dá continuidade para te explicar um pouco melhor a respeito disso. Isso é justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua... Que bom, ninguém está lendo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É que nesse caso a graça tem tudo a ver com a redenção. Alguém pode me dizer o que é a graça? Legal, que bom que todo mundo só lembra do que decorou lá atrás nas antigas escolas bíblicas dominicais e só sabe dar a resposta do texto pronto. Favor imerecido. Mas vamos lá, o que é graça? Graça é quando a Rafaela mente pra mim
trai a minha confiança, destrói a minha vida, faz de tudo para me acabar. E eu olho para ela, e ao invés de eu odiar e fazer com que ela receba o que mereça, eu estendo amor, perdão e trago ela para perto de mim, dando direito a ela de ser mais próxima a mim do que qualquer outra. Aí vocês percebem o que Paulo está falando. Porque lembra? Se você fica preso só na lei da justiça dos homens, ela vai te trabalhar numa lógica de merecimento. E a justiça de Deus não tem nada a ver com merecimento. Ela tem a ver com favor. Quando você trabalha o mês inteiro e você recebe o seu salário, você é merecedor do seu salário? Sim. Agora, você não trabalhou, não tinha vínculo nenhum com aquele lugar, com aquela empresa, nunca botou seus pés lá e de repente eles começam a te pagar salário. Você é merecedor do seu salário? Não. Então você está devendo. Quando você recebe algo que você não é merecedor de receber, você se torna um devedor. A graça é um favor que você não merecia. Que tipo de favor? Perdão, redenção, salvação. Salvação que você nunca foi merecedor, porque você pecou. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Preste atenção no que Paulo está falando. Você não tinha merecimento algum. Você pecou. Você é mau. A sua natureza é má. Você não merece Deus. Você não merece a glória e a graça de Deus. Você não merece. Você é mau. Você é pecador. Você é raça de víboras, povo imundo. Esse é você. Você não merece. Mas Deus, na sua incansável graça, escolheu perdoar você e te convidar para estar em sua glória. Você não merecia, mas Ele estendeu a mão para você. Ele te pagou um salário sem que você tenha trabalhado para receber. E isso te fez agora um devedor. É importante que você entenda isso. A gente fala, e é verdade, o preço foi pago na cruz. O preço do quê? Da sua salvação. Então eu sou devedor do quê? Se a minha salvação já foi ganha, já foi paga por Jesus na cruz. Eu sou devedor da glória e não da redenção. O que Ele está me dando como salário é a glória. E eu devo a glória para Ele. E é por isso que, apesar de salvo, eu agora escolho viver na bondade. Eu escolho viver em retidão com a lei. Eu escolho viver nos princípios de Jesus. Porque hoje eu tenho um débito. Hoje eu reconheço que eu não merecia. Mas a graça me alcançou. A justiça de Deus não tem nada a ver com o cumprimento de um manual de regras. A justiça de Deus tem a ver com a graça. A graça que te alcançou. A graça que te convidou a uma vida nova, a uma transformação, a um projeto novo de quem você é. A justiça de Deus fala sobre uma redenção que veio sobre a sua vida, sem que você pedisse, sem que você
mas Ele estendeu sobre você perdão, cura, libertação, transformação, mudança de vida. E aí Jesus vem e fala pra gente: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus. Uou, o que Jesus estava falando? Você vai se tornar uma pessoa feliz, independente das circunstâncias, quando você entender que você precisa viver a partir da graça. Quando você entender que a graça é o que te alimenta, que a salvação é o que te alimenta. O que te alimenta não são os anseios da terra. O que te alimenta, o que mata a sua sede e o que te faz viver, não é o que o mundo te oferece, mas o que a salvação te propôs. E o que a salvação te propôs? O que será que ela te trouxe? Se você lembrar comigo, você vai ver um Jesus sentado junto com os discípulos e dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho que Jesus convidou a um discípulo de fato a trilhar é o caminho que o próprio Jesus seguiu. Se eu recebi graça, qual é o meu dever? Estender graça. Percebe que todos os adjetivos que Jesus vai trabalhar, eles falam sobre essa vida que me leva para Deus e me faz entender o meu dever com o outro. Eu recebi graça. Eu recebi salvação. Eu recebi perdão sem merecimento. E por isso, porque isso é o que me alimenta, porque isso é o que me faz viver, porque isso é o que me mantém de pé, eu estendo esse mesmo perdão, essa mesma graça ao que está do meu lado. E aí, olha que interessante, em Mateus 5, no versículo 20, o mesmo sermão, não estamos falando de um outro sermão, mas de uma continuidade desse mesmo sermão, disso que Jesus está trabalhando com os discípulos. Ele vai dizer assim: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Cara, dentro do povo judeu não existe alguém que seja mais correto, mais justo do que um fariseu, do que um mestre da lei, porque eles seguem a lei à risca. Eles não param de cumprir um sequer dos mandamentos. E aí Jesus vem e fala para os discípulos: se a justiça de vocês não exceder, ou seja, não for maior do que a desses caras, eu estou dizendo para vocês que vocês não vão poder entrar no reino dos céus. Como assim? Como ser mais justo do que alguém que de toda forma, de todo jeito, cumpre a lei? É porque os fariseus e doutores da lei cumpriam a lei como uma forma de máscara. Eles eram bons, retos, mas em seu coração ardia a maldade. Fazer o que é certo, obedecendo uma lei, sendo que o seu coração está distante dela. É a mesma coisa. Existe uma historinha que geralmente a gente conta para professores. Como eu sou professora, eu conheço ela, mas talvez vocês já tenham ouvido. Tinha um menino e ele tinha mais 6 irmãos, e ele era o do meio. Tiná tem 4 filhos. Qual é o problema do filho do meio? No caso, Christian.
O filho do meio é o mais teimoso, é o mais rebelde, porque ele quer chamar a atenção, porque tem o mais velho, tem o caçula, e o filho do meio está ali no meio. S. O filho do meio dá problema. É o que vai testar o sistema até o talo. Esse menino, que a gente vai dar o nome de Joãozinho, era o filho do meio. A mãe começou a acordar todo mundo para ir para a escola. E acordou e tal, vai se arrumar, aquela correria de casa pequena, com muito filho. E vai um pro banheiro, volta o outro e tal, não sei o quê. E aí quando ela vê que tá todo mundo já arrumadinho, senta agora para tomar café. O Joãozinho vira, não quero sentar. Senta que eu tô mandando. Eu não quero sentar. Garoto, você tá... Oh, senta. Não vou sentar. Senta, senão eu vou te bater. Eu tô sentado, mas por dentro eu tô de pé. A gente ri quando a gente faz essa historinha. Mas muitas vezes nós somos o Joãozinho. Eu vou fazer isso que você está mandando, mas por dentro eu continuo de pé. E esse era o tipo de justiça dos fariseus. Eles não matavam, mas adoravam quando podiam apedrejar alguém. Eles não roubavam, mas escondiam uma parte do dízimo. Eles não mentiam, mas não contavam toda a verdade. Ser só um fariseu cumpridor de regras, foi Jesus quem disse, não vai fazer você entrar no reino dos céus. Isso vai fazer você ser visto pela sociedade como alguém bom. A sua justiça tem que exceder, porque a sua justiça parte de um processo que acontece de dentro para fora. A graça te alcança não é aqui. A graça te alcança aqui. Ela te atravessa como uma espada afiada e provoca dentro de você uma ferida que jamais vai cicatrizar. E essa ferida vai te fazer buscar cada vez mais graça. Mas Jesus, ele não parou e ele continuou complicando. E só para você entender, o Sermão do Monte começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. Então, Mateus 6:1 ainda é o mesmo sermão, ainda é a mesma pregação. E Jesus diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Percebe que ele não fala para você não praticar justiça, porque praticar justiça é praticar a lei, cumprir a lei. Ele fala de obras de justiça. O que são obras de justiça? Lembra que a justiça tem dois caráteres? Um caráter humano e um caráter espiritual, dentro da lógica de moral, ética, direitos igualitários. Obras de justiça fala disso. Olha, tenha cuidado para você não estar indo matar a fome de alguém só para mostrar que você é bom. Tenha o cuidado de não fazer um dia da beleza só para aparecer para os outros, dizendo, olha o que a minha igreja faz. Tenha o cuidado de não dar uma esmola para alguém só porque sabe que os outros estão olhando e vai falar, ai, como ele é bonzinho. Tenha um cuidado
com o que vocês estão fazendo a fim de atrair olhares humanos. Porque eu vou contar para vocês não vão ser recompensados por isso. Então Jesus está trabalhando uma lógica de justiça que é diferente de toda justiça humana, que não fala sobre dar o que você merece, fala sobre dar o perdão que você recebeu, ainda que o outro não mereça também, porque você não merece. E se você não merece, mas recebeu, o outro que também não merece tem tanto direito quanto você. Então presta atenção. Bem-aventurado. Você será feliz. De verdade. Plenamente feliz. Plenamente satisfeito. Plenamente completo. Quando você entender que a sua vida depende da graça de Deus. E fizer da graça de Deus o seu alimento, a sua bebida. E fizer de igual forma com que isso seja o alimento do outro. Já ouviu falar de servir uma mesa para o seu amigo? Aos nossos amigos a gente tem hábito de fazer isso, não é? Quem aqui já foi tomar um cafezinho na casa de um amigo? Almoçar? Eu poderia levantar a mão para todos os casos. Graças a Deus eu já fui muito convidada para comer na casa dos outros. Isso é um bom sinal. Que a gente chama para a mesa aqueles que a gente ama. Se você nunca foi chamado para a mesa de ninguém, reveja seus conceitos. É sinal que você não é uma boa pessoa para as pessoas ao seu redor. Ficou meio confuso a frase, mas eu acho que deu para entender. Mas presta atenção. Existe uma lógica aqui. Se você dá uma comida natural que logo vai sumir de dentro do corpo da pessoa, se você convida um amigo e alimenta ele de algo que vai acabar, que vai passar, que não vai sustentá-lo para sempre, se você faz isso com um amigo porque você o ama, então você chama para sua casa para comer aquele pedaço de bolo com você, você chama para sua casa para fazer parte daquele churrasquinho que você está fazendo. Por qual motivo da vida você não faz o mesmo quando se trata do alimento espiritual chamado graça? Por qual motivo da vida você não consegue estender a mesma mão que o Pai estende todos os dias para você, para o outro que está do seu lado? Percebe que Jesus está subindo o sarrafo quando ele começa as bem-aventuranças? Ele vira para você e fala assim: olha, não é o que vocês estavam pensando. Eu preciso dizer qual é o tipo de reino que eu estou vindo inaugurar e quem é o tipo de pessoa que pode ser cidadão dele. E vocês não são esse tipo. Então eu estou contando para vocês para que vocês tenham a oportunidade de serem mudados, de serem transformados, para que vocês possam entrar nesse lugar maravilhoso que eu estou abrindo as portas. Eu gosto de pensar que quando Jesus nasceu, ele começou um sermão e ele terminará quando nós vermos ele vindo nas nuvens nos buscar. Como assim, Vanessa? Porque eu gosto de pensar que desde o momento que Jesus nasceu, ele está criando uma aprendizagem para a gente. Que a gente está criando esse caminho. Quantos anos você precisa para, assim, desde o iníciozinho da escola, para você se tornar um profissional qualificado? Alguém sabe? Não? Então vamos lá, vamos contar. Me ajuda aí com a matemática. Fernando, que é bom em matemática, me ajuda aí com isso. Vamos lá. Eu não vou nem falar de medicina, não. Eu vou falar de um cursinho mais fácil, tá? Porque se for de medicina, o bagulho fica muito mais difícil.
Mas vamos pensar, a criança obrigatoriamente no Brasil precisa começar a estudar aos 4 anos de idade, no infantil. Então ela vai estudar 2 anos na educação infantil, certo? Depois ela vai ter 5 anos no ensino fundamental 1. 2 mais 5, 7. Depois ela vai do 6º ao 9º ano. 6º, 7º, 8º, 9º. 4 anos além daqueles 7 que a gente já tinha, e teremos 11. Mais 3 anos de ensino médio, se for ensino médio geral. Porque se for formação de professores, são 4 agora. Mas vamos botar o ensino geral. Então, mais 3 anos, 11 com 3, 14. Mais 4 anos de faculdade, para se tornar um profissional qualificado. 14 mais 4, 18. Olha, formou uma maioridade. Eu gosto de pensar que quando Jesus nasceu, a gente começou na educação infantil. E estamos trilhando um caminho para nos tornarmos capacitados para entrar no reino dos céus. Porém, como qualquer escola, qualquer regime educacional, o aluno não é obrigado a aprender. Se ele quiser entrar, sentar todos os dias, tumultuar a aula, fazer bagunça, não anotar uma coisa sequer no seu caderno e ir embora para casa, ele pode. Ninguém é obrigado. E a gente de fato vê isso. Eu, quantas vezes aqui dentro do Projeto RID, não chega uma criança que está no 7º ano do ensino fundamental e ele ainda não sabe ler e escrever. Por qual motivo isso acontece? Porque durante todos esses 7 anos, mais os 2 da educação infantil, ele não quis se dedicar à aprendizagem. Então você pode estar no meio do povo de Deus, no meio dos crentes, no meio da igreja, por 50 anos, e nunca aprender a ser de fato um cidadão do céu. Mas Jesus teve o cuidado de iniciar o seu ministério, contando como você precisaria ser para entrar lá. Você precisa depender de Deus totalmente. Ser sensível ao que dói no coração de Deus. Ser manso, domesticado, entendendo que Ele é quem decide, Ele é quem governa, Ele é quem cuida da sua vida, não você. E se alimentando, tendo como base das suas necessidades a graça de Deus. Eu sei que geralmente quando acaba uma pregação a gente bota uma musiquinha lenta, como o Leandro ficou me zoando semana passada, que eu falei, hoje eu não vou botar musiquinha para vocês chorarem. Ele falou, então de vez em quando você bota, né? E sim, de vez em quando a gente bota a musiquinha para a gente chorar. Isso por quê? Porque a gente entende que a parte emocional da coisa nos ajuda muitas das vezes a abrir o entendimento. Mas não é esse o caso. Mas eu quero que vocês ouçam, e mais do que ouvir, eu quero que vocês tenham a oportunidade de ler a letra dessa canção que eu vou botar aqui para vocês agora. Porque ela fala exatamente sobre o que a gente acabou de falar. E eu achei muito interessante que vocês tivessem essa oportunidade. E para você que está assistindo o vídeo, eu vou mandar a música para você, tá bom? Pode falar. Ela não quer parar de gravar, você tá vendo isso?